bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai assistir esse vídeo. Estamos aqui para mais um podcast Sinalizando o Reino. Hoje um podcast muito especial, como todos são especiais, recebendo mais um convidado especial, nosso irmão, amigo, pastor André Rodolfo, lá da Pibita, família Pibita, Primeira Igreja Batista Boraí. Hoje por um assunto muito legal, muito importante, mas antes, já queria pedir a você para dar aquela moral para a gente, deixando aquele like, compartilhando aí nos grupos da igreja, da família, e também nos ajudando aí, deixando seus comentários, né, de temas para os próximos podcasts, falando se está legal, se não está, críticas construtivas, para que a Sim. gente possa sempre melhorar o nosso conteúdo, né, para vocês, tá ok? Lembrando que nós estamos aqui com o nosso amigo David, diretamente de Portugal, Fala, lá. sinalizadores, beleza? Tava com saudade de estar aqui gravando, no último eu não consegui estar e estamos juntos aí para mais um episódio. E como o Rafael falou também, se quiser ir sugerindo também temas, pessoas que a gente possa estar fazendo o convite, estamos abertos a sugestões, só deixar um comentário, quiser chamar no privado. Beleza. Então, quem não gostou da minha camisa, né? Não leve, né, para o pessoal, porque eu sou flamenguista de coração, e aí hoje estou gravando aqui à vontade, estou aqui na minha casa, e vamos aí, apresentações, né? Receber aí nosso amigo, Pastor André. Pastor André, se apresenta aí, fiz uma apresentação rápida, mas você fica à vontade aí para poder se apresentar. Bom, olá, amigos. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Como o Rafael falou, você que vai ser alcançado aí por essa mensagem em algum momento. Então, uma alegria, Pastor Rafael, David, estar aqui com vocês nesse tempo de compartilhamento, de conhecimento da palavra e sobre um tema tão importante e necessário, né? Discipulado. Então, que Deus nos abençoe aí. Deus abençoe a todos. Pastor André, a gente sempre fala aqui que tem que mandar sempre beijo, um alô para a esposa, porque depois dá problema, entendeu? Para a Aproveita e dá um família, se tiver na criança família. também, Isso aí, vai lá. Beleza, beleza. Então, mandar um beijão para a minha esposa, Deiliane, e para o meu filho, Natan, também. Ficar bem na foto aí, né? Então, Deus Isso aí. abençoe essa família amada, querida, que eu amo muito. Amém. Agora sim, agora tá completo. É isso aí. Nosso podcast tem essa descontração, esse bate-papo e mais pediu desde para colocar aí a nossa arte, né? A gente vai falar hoje sobre discipulado. É um assunto muito importante, né? E, pastor André, a gente está falando aí, fazendo uma série de mensagens, de podcast, titulado como Obviamente. Né? Aquilo que é óbvio precisa ser falado e precisa ser repetido. Né? A gente está vivendo num tempo aí que a gente tem que provar que a grama é verde. Então a gente precisa trazer alguns fundamentos da fé, né, dentro da nossa visão bíblica, né? Então esse tema aí é um tema muito importante, né? E como você também já trabalha com esse tema aí na Pibita, na família Pibita, é um dos líderes aí, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do discipulado de uma forma bem objetiva, né? A gente não tem como se aprofundar, né? Porque é um tema realmente muito extenso, muito grande, mas trazer luz de alguma forma, pelo menos para uma introdução, né? Para que a gente possa conversar sobre isso. Eu já começo com a pergunta básica para a gente poder já conceituar, né? A gente gosta de colocar os conceitos, né? O que é discipulado aí dentro da sua visão, que você entende? O que é discipulado? Bom, interessante, obviamente, né? A gente confirmar cada vez mais que grama, de fato, ela é verde. Desde já o discipulado, eu vejo, Rafael e David, que é um assunto, é um tema bíblico onde foi explorado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, temos Cristo como modelo principal, o grande mestre, chamando os seus discípulos, homens, para segui-lo. Então, o discipulado na íntegra é o aluno seguir as orientações do seu mestre, entende? Então, trazendo para os dias atuais, vejo que o discipulado ele vai ser conduzido por um ambiente discipulador, onde temos o mestre ou o discipulador e o aluno, esse discípulo. Então, essa unidade, discipulador e discípulo, nós chamamos, então, de discipulado. Uhum. Conforme o Senhor Jesus Cristo chamou Lucas, lá em Lucas, melhor, Lucas capítulo 5, chamou seus primeiros discípulos, a gente vai ver ali que o discipulado, ele então
é um convite para um relacionamento pessoal, a Uhum. fim de que o reino cresça, a glória seja de Deus e que cada um, discipulador e discípulo, venha ser edificado pelo Espírito Santo. Amém. Então a gente já pode inicialmente dizer que o discipulado não é algo novo, vamos dizer assim, né? É algo que está na Bíblia, é bíblico, e é algo que é extremamente essencial para o crescimento, né? Vamos dizer assim, de maturidade espiritual, maturidade cristã. Então não é algo inventado, não é um método, ok? A gente vai falar um pouquinho sobre a questão de método, né, que é importante, que às vezes o discipulado ele se perdeu no tempo, né, na igreja, na história da igreja, principalmente nesse tempo que a gente tem vivido, e ele não é algo novo, a gente não está fazendo uma novidade, a gente não está descobrindo a roda, né? Isso é algo que está sendo resgatado de forma bíblica, né? De forma saudável e sustentável, vamos dizer assim, não é isso, pastor? Perfeito. E essa sua palavra resgate, ela é a palavra que fundamenta o nosso contexto atual. Uhum, De fato, é resgatar. A gente resgata aquilo que em algum momento foi perdido, mas que é precioso. uhum, Então, o conceito do discipulado, a implementação do discipulado, infelizmente, em algum momento, ele deixou de ser uma atividade, vamos dizer assim, da igreja. E a igreja acabou se dedicando em outras frentes que não são bíblicas, mas eram estratégicas uhum. para, de alguma forma, consolidar a fé daqueles novos decididos e daqueles irmãos que já estavam há um tempo no Evangelho. Então, o Entendi. discipulado, a gente vai ver, a gente tem relação do discipulado no Velho Testamento. Em algum momento que Moisés precisa de uma orientação diante do staff que ele estava vivendo, seu sogro pede para que ele tenha paciência, calma, coloque a cabeça no lugar, é claro, mas também que pudesse separar, né, aquele povo ali em alguns grupos. E ali começa então a orientação, ele levanta alguns líderes ali, e aí começa um modelo discipulador. O discipulado, eu prefiro acreditar que ele começa no Jardim do Éden, propriamente na relação de Deus Pai com os seus filhos, a sua Uhum, criação, Adão e Eva. E sendo que o discipulado ali ele é quebrado na sua integralidade por meio do pecado, né? uhum. Mas a gente precisa ter o início do discipulado, pelo menos eu tenho, lá no Jardim do Éden. Isso foi no Velho Testamento. E aí depois, naturalmente, isso vem sendo desenvolvido ao longo da história bíblica, até chegar Interessante. no nosso Senhor Jesus. Legal, legal você falar isso, porque isso mostra que o discipulado ele está entrelaçado, né, ele está ligado diretamente ao relacionamento, né? Então, não tem como Perfeito. haver discipulado sem que haja relacionamento, haja convívio, haja realmente uma caminhada, né? Haja uma troca, vamos dizer assim, né? Então, não consigo ter uma troca, igual a gente está tendo aqui agora, né? Uma troca de experiência, uma troca de informações, sem que a gente não se conheça ou a gente não tenha uma certa intimidade. E acho que é esse ponto que, não sei se você concorda, né, que foi se perdendo com o tempo, né, na questão do discipulado, desse relacionamento, dessa questão de você ser um seguidor de Jesus e a partir dessa forma de ser um seguidor convicto e maduro, você fazer com que outras pessoas também sejam seguidoras do mestre, né? Então, e é muito legal isso, não é isso? Mais ou menos essa questão? Perfeito. O relacionamento, ele é aquilo que vai trazer como experiência e como princípio da nossa fé cristã. Eu sempre busco olhar para a cruz e ver o relacionamento, dentre outras coisas, outros sinais que temos lá. Mas a cruz me mostra, então, um relacionamento de Deus para com o homem, em sua vertical, mas Uhum, também do homem para com o homem em sua horizontal. perfeito. Ah, o relacionamento, então, ele precisa ser, olhando para a cruz, de amor, ok? De amor. Ele precisa ser de
submissão, precisa ser submissão, mas é uma submissão respeitosa. Então, Uhum. o discipulador, ele precisa respeitar esse discípulo. Agora, esse discípulo precisa respeitar esse discipulador. E a sujeição, a submissão são princípios bíblicos, né? Sim. E também a comunhão, a fim de que essa pessoa ela possa ter alegria, contentamento em servir na casa do Senhor, sabe? E, consequentemente, aquele discípulo, em algum estágio, algum momento do seu desenvolvimento, se tornar um discipulador, porque foi para isso que fomos chamados, sermos Uhum. discípulos, mas potenciais discipuladores. Entendi. A gente tem um texto básico, né, que está lá em Mateus 28, né, que é um texto que é uma ordem, né, a gente usa esse texto e ele é um imperativo, né, ide por todo mundo, fazer discípulos e pregar o evangelho a toda criatura, né, dependendo da versão, tem alguma versão que diz claramente, né, a questão ide por todo mundo e fazei, né, fazer discípulos, né. Esse que eu acho que é um ponto importante a gente colocar aqui, pastor André, que é interessante, que parece que as pessoas elas querem fazer com que outras pessoas as sigam. Você vai entender o raciocínio, né? Porque ali a ordem é para que sejam seguidoras do mestre dos mestres, né? Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Então eu creio que uma das coisas que se perderam essa questão da intimidade, do relacionamento, de amizade, no discipulado, e as pessoas começaram a fazer com que outras pessoas fossem suas próprias seguidoras. Ou seja, não apontando para o mestre, mas para a sua própria vida. Então as pessoas estão fazendo discípulos de si mesmos, né? Para suprir alguma necessidade. Eu falo isso com autoridade, porque eu participei de um discipulado, e em determinado momento o discipulador não transmitia na sua integridade a, a maturidade e nem a luz de Cristo, mas voltado muito para ele. Eu acho que isso é um perigo, né? É uma linha muito tênue, né? Muito perigoso. Quando está um discipulador, ele quer fazer um discípulo para ele, não para Jesus, não é isso? Perfeito. Mateus 28, 19 e 20, ele termina dizendo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Rafael, não é em nome do pastor André, do pastor Rafael, do David, do João, da Maria e do José. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E temos que ter esse cuidado para que o nosso relacionamento ele não se torne abusivo, entende? Perfeito. Uhum. Precisamos, dentro desse relacionamento, ter intencionalidade. Então, precisamos da intenção, sim. Qual é a intenção? A intenção é conduzir o meu irmão na fé, para que ele se torne um cristão maduro. Entende? Para Entendi. isso, ele olha sim para mim. Então, ele olha para mim, mas ele olha para mim e não vê o discipulador, o mestre, mas ele olha para mim e vê o meu relacionamento com a minha esposa, com o meu filho. A forma que eu me relaciono com as pessoas, com a sociedade, com a minha igreja, a forma como eu me porto diante de uma situação delicada, difícil. São nessas experiências que o discípulo ele vê a integralidade do evangelho sendo atribuída e compartilhada na nossa vida. Entendi. Entendi. Então, Perfeito, assim, é perfeito. de suma importância a gente entender que o discipulado ele tem Cristo como modelo, como referência. Todavia, as pessoas sim estão olhando para a gente, Eu estou lendo mas um livro, nós temos que refletir, né? refletir. Eu estou lendo um livro, já li, já vi uma pregação também. Eu estou lendo esse livro aqui, e esse livro aqui mudou muito a minha percepção sobre a questão do discipulado. Não sei se vocês estão vendo bem aí, O Custo do Discipulado, do Jonas Madureira, Sim, é um livro curto, né, um livreto, né, de 100 páginas, mas que fez muita diferença. Estou lendo novamente. Por que eu estou falando isso? Porque ele vai trabalhar da questão da doutrina da imitação de Cristo. Como o pastor André falou muito bem, isso acho que foi perfeita a sua palavra, em relação à questão do abuso espiritual e também da manipulação.
né? As pessoas, elas manipulam em nome de Cristo, manipulam em nome da fé. Então, quando a gente tem muito claramente que nós estamos fazendo discípulos para Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e lá em Mateus, quando ele fala que nós somos luz do mundo, nós precisamos entender que nós não produzimos luz, não é isso? Nós não somos produtores da luz, nós somos refletores. A luz é a luz de Cristo, né? Nós brilhamos a luz de Cristo, não a nossa. Então, o custo discipulado, e hoje eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre esse ato de seguir a Jesus, de ser um seguidor de Jesus, né? Porque quando a gente fala em ser discípulo, isso gera um determinado custo, né? Gera em mim, você que está ouvindo, né? E fica já essa palavra, que não é essa coisa tão assim, feliz o tempo todo. Quando a gente vai ler a Não é tão Bíblia, romântico assim, né, Rafael? não é esse romantismo que a galera, que a gente vê muitas vezes hoje em dia, né? Então gera um custo, né? E aí o pastor Jonas ele trabalha aqui em Lucas capítulo 14, do custo do discipulado no ato de seguir a Jesus, que vai gerar custos, né, importantes para a gente, né? Inclusive ele fala aqui primeiro em relação à questão do custo do amor, né? Se você ama mais seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, mais do que a mim, você não pode ser o meu discípulo. Isso é algo pesado, né, pastor André? Se você ama mais a sua própria vida do que a mim, você não... Então, assim, a gente vai começando a entender que a Bíblia, ela precisa ser pregada por completo, né? Não é esse versículismo separado que... Então, o discipular também implica isso, né? Tá dentro dessa questão de custos, não é isso, pastor? Certamente. Lucas 14, a partir do verso 25, trabalha muito bem isso. E eu penso que o custo, de fato, é aquilo que vai nos custar, vai fazer a gente perder, sabe? Comprar uma casa, de fato, é uma perda, a gente tem um ganho que é o patrimônio, mas a gente perde o recurso. Então é um custo, sabe? Tem uma conta para pagar. A gente fica feliz, claro. Agora, quando a gente vê o Senhor Jesus, lá em Lucas capítulo 5, chamando Pedro e Tiago, qual é o custo daqueles homens? Eles renunciaram tudo para seguir Jesus. Entende? Entendi. Então, estava diante deles a oportunidade de dizer para Jesus: eu posso ir com o Senhor, mas vou permanecer como pescador de peixe. Mas Jesus chamou, disse, quero vocês agora como pescadores de homens. Vocês serão pescadores de homens. E a Bíblia diz que eles abandonaram tudo e seguiram Jesus. Teve um custo. Se a gente for olhar, não eram pessoas influentes na sociedade. Estão comigo aí? Vocês estão aí? Falando aí sozinho? Pode continuar, estou aqui. Beleza. É porque sumiu aqui, vocês sumiram da tela para mim. Então, vamos pensar que já não eram grandes profissionais, grandes empresários, né? Era a galera ali da segunda prateleira, terceira prateleira da economia da época, mas ainda assim eram pessoas que levavam seus recursos para suas famílias, para suas casas. Era o negócio deles. Então, movidos pelo Espírito Santo, eles abandonam, e eles têm um custo diante daquilo. Eles abandonam a sua prática legal, vale ressaltar isso, que era legal, e seguem ao Senhor Jesus. Mas por quê? Por amor. E aí Lucas, capítulo 14, traz dessa questão da teologia bíblica, fazendo essa conexão, literalmente, do que vem a ser esse custo do discipulado. Então vai falar de família, vai falar de dinheiro, vai falar da cruz. Então todos esses aspectos da fé cristã são importantes e necessários quanto ao desenvolvimento do nosso discipulado. Pronto, me colocaram aí. Não, perfeito. Eu coloquei você aí um pouquinho que eu tô aqui, a gente tá gravando aqui, e eu tô com a Laura, e eu tô dando atenção pra Laura também, e tá tudo certo, né? E a gente
a gente vai servindo da melhor forma possível. Isso é bom, porque tem espontaneidade, né? Não tem nada Não. engessado, né? Ó, Eu, inclusive, eu tô eu, aqui com uma caneca, pastor André. Ó, essa caneca aqui, ó, olha só. É uma das primeiras canecas que nós fizemos sinalizando o reino lá em 2016, 17. Ó, como é que era a nossa logo, ó, e, antiga, ó. e isso Então, aí, avançaram significativamente, hein? você vê que o sinalizando o reino, ele já tem uma caminhada, né? Então, a gente tem essa espontaneidade como base, né? A gente não é marqueteiro. Eu até falei com o David hoje, né, David, que a gente não tem muita questão de marketing Ah, digital, a gente tem essa simplicidade de compartilhar mesmo, de falar do evangelho, de falar de Bíblia. E a gente, como a gente sempre fala, a gente não tem razão em tudo, né? A gente não sabe tudo. Por isso que a gente é. convida nossos E, amigos aqui para somar com a gente, né? Isso. e aproveitando Agora, a espontaneidade aí, né, meu amigo Rafael? Assim, sim. eu, de 2016 tal, eu achava assim, poxa, Rafael nunca vai me convidar lá, né, Ah, para fazer um podcast. Pô, meus amigos, ele chama todos os meus amigos, mas não me chama tal. Assim, até uma confissão, né, o pecado da inveja, né? Às vezes mas a gente olha o outro assim, eu quer vou ser te falar igual, que né, eu tal. vou te falar uma coisa aqui, vou te falar uma coisa. Gerou aí, Itaboraí, eu fui conhecido como o pastor do podcast, né? Vou até E gerou aí, aparecer né, aqui David? agora, vou até aparecer aqui agora. Parece aí, David, parece aí, porque gerou um ciúme, rapaz. Quando que vai me Sim. chamar? Pastor Rafael só chama a gente de não sei o quê. Tinha Gerou gente aí, eu, mandando em mensagem já alguma, falando você, recebi, reclamando. recebi mensagem de pastores aí, amigos, entendeu? Mas é complicado administrar tudo isso aí. É muita gente, né, É David? É muita muita, pô, gente. A gente milhões de ficou muito, a pessoas. gente ficou muito famoso, né? Então tem que ir Mas, devagar. Eu, em David, eu tô segundo aquele louvor. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Entende? Chegou, a benção chegou. mas chegou no tempo oportuno, né? E a gente, pastor André, a gente confessa também que David indo para Portugal, a gente ficou balançado, né? De parar, e devido a essa questão de logística também, a gente desmontamos nosso estúdio que tinha na igreja, e aí sentamos, oramos, falamos assim, vamos continuar na missão, a gente consegue fazer online, e por isso que a gente está gravando hoje, um sábado de manhã, porque para David poder participar, que o fuso horário lá é diferente, né? Então, tudo isso para a gente continuar na missão de sinalizar o reino e trazer luz a alguns assuntos importantes, assuntos óbvios, né? O último podcast, fica a dica para você que não assistiu, a gente falou sobre ética cristã. Então são coisas óbvias, coisas que é, aquilo certo é certo, o errado é errado, e a gente precisa falar como cristãos, né? E como a gente somos agora, querendo ou não, figuras públicas, né? A gente precisa também se expor, colocar a nossa opinião. Mas esse ato de seguir a Jesus, voltando aqui para o assunto, é muito importante, pastor André, porque eu entendo que para você ser um bom discipulador, para você ser uma pessoa que realmente transmita esses valores do reino de Cristo para alguém, você precisa estar muito seguro e muito convicto de quem você é em Cristo, né? Então você precisa entender, calcular realmente esses custos, se realmente você é um discípulo, porque eu até falei isso lá na CIB esses dias, porque você ser um membro de igreja é muito fácil. Você ser mais um membro no hall de membros é muito fácil. Agora, você ser um discípulo, um seguidor de Cristo, de fato, no seu dia a dia, na sua vida, isso vai gerar em você, em alguns momentos, algum desconforto, algumas situações na família, no trabalho, seja em faculdade, vai gerar de você uma certa postura, uma posição bíblica, uma certa posição de discípulo de Jesus. Porque, como você falou aí muito bem, esses discípulos eles foram chamados para seguir a Jesus. E eles já abandonaram tudo. Imagina, a gente entra na história bíblica, né? Na teologia bíblica, pensa assim, as famílias, né, as pessoas, os amigos, deixaram tudo para trás. E de fato, realmente é isso, né? A gente deixar tudo para trás, né? Perfeito, perfeito. É o deixar para trás, evidentemente, a gente continua amando a família, né? Se a gente pensa no contexto da família, mas essa família vem em conjunto conosco, servindo também, sabe? Também sendo discípulo, Uhum. entende? Então, o que tem acontecido é que nós estamos muito focados com o tempo presente. Estamos muito dedicados a ele. Estamos muito dedicados aos nossos estudos,
aos nossos trabalhos, às nossas famílias, filhos, assim por diante. E a gente sempre tem uma desculpa, não dá para ser um discípulo agora, porque nesse momento eu tenho que me dedicar à carreira tal, eu tenho que me dedicar ao estudo tal, eu tenho que me dedicar à minha esposa, me dedicar ao meu esposo, ao filho, e assim por diante. Jesus, ele é glorificado, evidentemente, quando a gente cuida da nossa família e a gente se dedica com fidelidade àquilo que ele mostrou para a gente. Pode ser um estudo, pode ser um trabalho e assim por diante. Então, quando a gente fala no custo do discipulado, é para a gente não se apegar a essas coisas, sabe? Não são essas coisas que vão nos conduzir de maneira santa, piedosa e graciosa ao centro da vontade de Deus. Essas coisas, conforme diz a palavra, elas virão sobre a nossa vida naturalmente. Porém, para ser discípulo, literalmente tem um custo. Um parênteses aqui. Estava conversando agora há pouco com um irmão daqui da igreja, falando sobre o nosso discipulado. Eu disse o seguinte: olha, nós estamos agora numa situação muito delicada, porque nós estamos elaborando o nosso material, Rafael. Entende? Elaboramos Entendi. a nossa trilha, né? Elaboramos a nossa trilha, estamos elaborando o nosso material para ficar da nossa cara, do nosso jeitinho. Agora preste atenção. Com isso, olha o custo disso. Eu acabo tendo menos tempo para a minha família, eu acabo tendo menos tempo para outras coisas, porque nesse momento eu estou pensando como discípulo. Eu preciso, então, de alguma forma, fazer com que esse conteúdo, esse conhecimento, venha abençoar a minha comunidade de fé. Então, nesse tempo, eu estou dedicado nesse projeto e, consequentemente, a minha família, os meus e outras situações, eu não tenho tanto tempo assim. Entendi. Sabe? É só observação, pastor André, é importante que não quer dizer que não seja importante. É bom a gente frisar isso, né? Porque Jesus não está dizendo aqui que o pai, a mãe, os irmãos, as esposas, você não tem que amá-las. O ponto Isso. aqui, em Lucas 14, que eu entendo aqui, questão teológica também falando, é que nada disso pode ter um amor maior do que você tem por Cristo. Ele precisa ser nossa primazia de amor, né? E uma vez que nós amamos a Cristo e servimos a Cristo, nós vamos ser pessoas melhores e vamos amar e servir melhor as pessoas que estão ao nosso redor. Vai transbordar, né? Vamos dizer assim. Então, o nosso trabalho, nossa família, tudo que nós fazemos também é importante. Mas é a questão mesmo do amor, que ele é prioridade. Se você não amar, não me amar, né, como eu quero que você me ame, vamos dizer assim, é importante dizer isso, senão a pessoa fala assim, não, a gente vira um fanático, né? Vira um fanático, e aí ao invés de a gente agregar as pessoas para serem discípulos também, a gente vai fazer o contrário, né? Vai expelir, vai espantar, né? Então é importante essa Verdade. fala sua. E a gente tem que estar preocupado com isso, né? O equilíbrio, ele é sempre importante. Uhum, Porque quanto à esposa, o Senhor Jesus disse que nós temos que cuidar dela. Quanto ao pai e à mãe, da mesma forma. Então, uhum, aqui não há uma literalidade. O que há aqui é uma orientação sobre o amor. Se você me ama mais, entende? Então, uhum, é aonde está o nosso coração, uhum. literalmente. Verdade, verdade. Então, devemos tirar. O custo é tirar o nosso coração das coisas terrenas, que não são mundanas, são das coisas terrenas, para as coisas celestiais. É o convite da gente, então, pensar com a mente de Cristo. Uhum. E aí, trazendo pra gente deixa eu ver aqui rapidinho. Vem cá, Laura. Tudo bem? Cá, papai. Recadinho do coração. Tá ótimo, pode ir lá. Fica à vontade. Deus te abençoe. Não, vai lá, pode ir lá. Tá tudo bem. Tranquilo. Tá bom. Eu tô usando o telefone. Ah, pode. Vai. Tá. Vamos lá. Voltando aqui, trazendo para os nossos dias, né? A gente está falando lá do Novo Testamento, na igreja primitiva e tal, e lá a realidade cultural era diferente, né? O tempo era diferente, as funções, né? A forma de trabalho, de se relacionar era diferente, né? A gente precisa entender isso também e contextualizar isso também. Para os nossos dias,
Qual é o maior desafio que você entende hoje para a gente aplicar nas nossas igrejas, de uma forma geral, um discipulado saudável, bíblico, vamos dizer assim, né? E sustentável, né? Um projeto, como vocês estão fazendo na Pibita, um projeto que seja sustentável, não é algo que comece agora, daqui a 1 ano, 2 anos pare, né? Mas algo que seja sustentável, bíblico, né? Qual, assim, o desafio ou quais são os maiores desafios para implementar um discipulado na igreja? Bom, nós temos alguns desafios. Alguns desafios. Sim. Dentre eles, a questão do tempo. Nosso tempo está corrido, Uhum. estamos fazendo muitas coisas e pouco sobre Deus, na íntegra, sim. Mas nós temos também um outro problema que eu chamo de problema crônico. Que problema crônico seria esse? A capacitação de pessoas, compreensão de pessoas para a aplicação dos princípios bíblicos no discipulado. Entendi. Então, Uhum. penso que temos muitos irmãos, muitas igrejas, mas poucos discípulos se preparando para serem discipuladores. Boa. Interessante, interessante. Voltamos. Então, é um desafio, né, pastor? Essa questão do ser um discipulador, né? Você encontrar pessoas discipuladoras. Você falou algo interessante aí, já que pegar um gancho rapidinho, não querendo te cortar. Muitos programas, né? A demanda da igreja hoje é uma demanda que você precisa o tempo todo estar fazendo programas. Tá enchendo a agenda, né? A agenda muito cheia. Então eu tenho que atender os jovens, eu tenho que atender as crianças, eu tenho que atender os idosos. Então é um desafio para esse nosso tempo. Naquela época não tinha esse desafio, essas separações, esses programas. A igreja estava fluindo de forma orgânica, não é isso? Isso. E aí entra naquela questão. O que a igreja precisa fazer? Essa pergunta, ela é respondida pela Bíblia. Sempre será respondida pela Bíblia. Então, o que a igreja precisa fazer? Vamos pegar alguns imperativos de Jesus. Então, Jesus disse, em Mateus 28, por exemplo, fazei discípulos. Logo, se a palavra ela está dizendo que devemos fazer, não há opção. Temos que Uhum. fazer discípulo. Aí eu gosto e até indico aqui, estou com ele em mãos, um livro do Kate Phillips, que se chama A Formação de um Discípulo. É um excelente livro, um livreto, mas assim, muito bom. Legal. Ele vai dizer sobre o ser, fazer e reproduzir, multiplicar. Então vamos lá. A primeira posição eu preciso ser para fazer, ou seja, ensinar outros. Uhum. Consequentemente, reproduzir e multiplicar. Então, qual tem sido o entrave da igreja? As muitas programações que consomem o tempo da igreja e deixamos de fazer aquilo que é essencial. O que é essencial? Então, veja o discipulado. Jesus em ascensão dos céus disse, fazer discípulos. Quando a gente entra nas cartas do apóstolo Paulo, principalmente, apóstolo Pedro, outros imperativos. Nós temos que orar. Orar e sem Uhum. cessar também é um imperativo. Sim. Então, nós temos outros imperativos. Colossenses, por exemplo, ele vai dizer assim, habite, capítulo 3, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem. Olha só um outro imperativo que devemos fazer. Ensinar. Um outro imperativo, dentro do mesmo contexto, devemos aconselhar uns aos outros. Entende? Então, Uhum. precisamos pegar os imperativos bíblicos e trazer para a essência da igreja. Uhum. Quando tudo isso estiver sendo muito bem conduzido, a gente trabalha com as ferramentas, sabe? A gente trabalha com aquilo que é secundário, que vem a ser os trabalhos que a igreja faz, é muito evento aqui, evento ali, festa disso, culto daquilo outro, tal, tal. A gente vai enchendo e quando a gente percebe, Rafael, a gente está cansado, inclusive, daquilo.
É E aí a verdade. gente olha para trás e fala assim, pô, valeu a pena, É, é sabe? verdade. A gente anda cansado fisicamente, né? Literalmente, né? Cansado e é tanta programação, é tanto evento. E aí que você falou algo, assim, realmente muito importante. Não que não seja importante esses eventos, né? Mas eles são consequências de um discipulado, de uma pessoa que realmente está, né, vivendo esses imperativos, esses conceitos concretos bíblicos, né? Orar, estar junto, caminhar junto, visitar. Então, realmente, a igreja, ela é a reunião, vamos dizer assim, desses imperativos, né? Não reunião, Isso. perdão, vou só melhorar aqui. Ela é uma consequência. A junção da igreja, dos membros, né, é uma consequência desse discipulado, desse acompanhamento. E é tão bíblico, né? E é tão óbvio, voltando aqui à questão do óbvio, né? Que parece que a gente não quer fazer porque é muito fácil ou é muito simples, né? Então é, é, acaba sendo muito muito, qualquer, isso aí não tem importância, né? Como não tivesse importância isso, né? E pelo É, contrário, é a base, é o fundamento, né? De uma vida cristã realmente saudável. sim. E a gente precisa também ser claro que discipulado, irmão, dá trabalho. Dá. Discipulado dá trabalho. Então, a gente não pode romantizar a questão do discipulado achando que vai ser tranquilo. Então, aqui na nossa realidade, na Pibito, nós temos o Ministério Discipulado, nós temos uma equipe discipuladora Uhum. e agora estamos trabalhando, que aí é uma outra questão importante, estamos trabalhando agora a busca, tá, pela cultura do discipulado na igreja. Então, Uhum. cada membro, um discípulo e potencial discipulador. Uhum. Irmão, isso dá trabalho. Eu brincando aqui, eu cheguei para dois irmãos que estavam juntos de mim, disse assim, olha, estamos com muita demanda na área das mulheres. Está faltando discipuladora para discipular outra mulher. Aí eu Uhum. falei para eles assim, poxa, conversa com a sua esposa, conversa com a esposa de vocês para ver se elas desejam, né, trabalhar, servirem no discipulado, não no ministério, mas discipular. E um deles virou para mim e disse assim: minha esposa não é do ministério discipulado, a minha esposa é do ministério tal. É difícil, eu tô Ó, entendendo. Já tá entendendo? enraizado, já está enraizado na mente que é um ministério à parte, né, na verdade. Cara, então isso é difícil porque vai meio que craqueando, fragmentando a igreja. Uhum. Então, nessa fragmentação, nessa quebra, então tem a quebra do ministério A, B, C, D, D. Que eu sou do ministério Y, eu não posso, de alguma forma, fazer o que o ministério A faz. Entendi, Poxa, entendi. então veja, então eu não vou orar porque existe um ministério de oração, de intercessão na igreja, então eu não preciso orar. Então eu não preciso louvar a Deus porque tem um ministério de louvor. Então eu não preciso aprender sobre a Bíblia porque tem um ministério de ensino. Não, o discipulado está no mesmo contexto. Entendi. Então nós É, precisamos ensinar a igreja a discipular, porque ela está sendo ensinada também a louvar a Deus, ela está sendo ensinada também a orar, ela está sendo ensinada aos outros imperativos da palavra. entendi. Então, não é fácil o discipulado, principalmente no modelo que adotamos aqui, que é o discipulado um a um, dentre muitas possibilidades. Sim, sim. Adotamos o discipulado um a um. E como você Mas falou, é a questão da cultura, né? É uma é, cultura que já está sendo arrastada, né? E aí a gente tem dificuldade de realmente de quebrar essas linhas, né? Essas barreiras, e entender que a vida cristã ela é integrada, né? É uma só, né? Então agora eu vou entrar no modo adorador. Agora eu vou entrar no modo orador, vou entrar no modo discipulador. Na verdade, é uma dinâmica, né? É uma. É igual o time de futebol, né? Que tem que estar, né, tudo ajustado, alinhado. Tem defesa, tem ataque e tem meio de campo. Mas se os três não funcionam direito, o time perde.
Então tem que ter uma harmonia, tem que ter uma dinâmica natural dessa vida cristã, né? Vamos dizer assim. Rafael, tá chegando um pouco a interferência o som. É, Não sei se o David tá com esse problema aí, se tá ouvindo, mas para mim tá chegando. Não, é pra meu, mim tá normal aqui por enquanto. O seu tá só. normal. Eu abaixei um pouquinho meu microfone, que às vezes meu microfone é alto. Beleza, baixei um pouquinho aqui, vê se melhorou aí. Pronto. David tá chegando para você também com interferência, o do Rafael? Para mim tá. Não, Não? chegou normal. Então Agora tá beleza. melhor, né? Eu baixei um Então pouquinho, tá beleza. muito alto. É muito alto. Tá Aí, show, abaixei. tá bom agora. Show. É porque aqui é potente o negócio, né? Aí. Aí, professor. Mas é E isso, aí, Rafael? é um desafio, cara. A gente sofre muita influência de fora do externo, né? E o nosso contexto eclesiástico, a gente sofreu muita interferência dos modelos norte-americanos, dos Sim. modelos europeus. E então, por exemplo, nós fomos evangelizados, principalmente a nossa denominação ali, recebeu grande influência de missões norte-americanas, né? Os missionários norte-americanos. E essa influência, ela vem assim, passando de geração em geração. Por isso que a gente está falando agora no resgate, no obviamente, sobre discipulado também. Uhum. Porque em algum momento a igreja pensava em departamentos, depois ela passou a pensar em ministério. Hoje, Rafael, a gente precisa pensar numa igreja orgânica. E o que vem a ser isso? Uma igreja que tenha vida e que é uma igreja orgânica é aquela que o Senhor ele distribuiu dons, mas esses dons dentro desse corpo, eles estão integrados Uhum. para a edificação do corpo de Cristo. Agora, Uhum. discipulado não é dom, entende? Tem gente que Sim. acha que discipulado é dom. Recebi isso do Espírito Santo. Não, discipulado não é dom. Ele é uma vocação de todo cristão, Tudo cristão. entende? Perfeito, perfeito. Eu não faço discipulado porque eu não recebi o dom. Mas peraí, como aí? Todo salvo, né? Todo aquele que é alcançado por Jesus, ele tem uma missão, né? A grande comissão, Isso. né? Na verdade, a gente fala de continuar testemunhando. Você talvez, diferente, né, dos pastores, dos líderes de ensino, você não vai ter uma dinâmica teológica, vamos dizer assim, mas você tem a sua vida. Você tem o teu testemunho. Então, você que está ouvindo aí, fala assim: ah, não sei ser um discipulador. É como se você estivesse negando o que Cristo fez por você. É só você falar o que Cristo está fazendo por você, o que ele fez, e vivendo uma vida realmente íntegra, né? Uma vida digna de um cristão dentro dessa questão. E aqui eu vou indicar mais um livro também, que a gente está hoje, tá chique aqui. A gente tá hoje, esse livro aqui, ó, é um livro, um clássico antigo, que é base para o que o Jonas Madureira vai falar, que sobre a imitação, né? Então aí, ó, se quem quiser aí, ó, do clássico da literatura cristã, do Tomás de Kempis, que é Imitação de Cristo. Então, para você ser um bom discipulador, não é isso, pastor André? A gente precisa ser um bom cristão. E ser um bom cristão não é você ser eticamente, você não roubar, matar, você não, é você ser um seguidor de Jesus. Não é só moral e ética, né? Vamos dizer assim. Não, não é. E esse processo ele é interessante porque o Keith Phillips ele vai pegar esses 4 pilares, né? O ser, fazer, reproduzir, multiplicar. Isso é interessante, porque tem gente que já quer ir para o último estágio, multiplicar. Entende? Acho que Entendi. discipulado é multiplicação. Cara, eu entendo que é sim multiplicação, mas assim, primeiro tem que ser. Então, ser, o que tem a ver com ser? Ser é você ter o coração aberto para receber de Deus a sua palavra e viver de maneira íntegra a sua fé. Então é ser. Eu preciso ser um cristão, eu preciso ser um modelo, eu preciso ser uma referência para alguém, É. sabe? De um homem que ora, de um homem que lê a Bíblia, de um homem que conduz a sua vida de maneira santa. E aí eu sou, ok, agora eu preciso agora fazer. Então eu sou, entendi que o Senhor me chamou para isso. Agora eu vou trazer alguém para perto de mim, sabe? Eu vou Uhum. caminhar com alguém próximo. E aí, naturalmente, cada igreja vai desenvolver o seu programa de discipulado. O nosso aqui está saindo de 2 meses, indo para um ano. Olha o Entendi. avanço. Olha, Legal. entende? Então,
Estamos aí. Então, aquela pessoa que era acompanhada por 2 meses, a partir de agora, ela vai ser acompanhada por um ano. Legal. Então, isso faz parte do fazer. Mas lá na frente, nós estamos também ensinando essa pessoa que ela lançou uma semente, essa terra precisa ser irrigada, receber, né, palavra, para que futuramente ela cresça, enraize e dê frutos. É isso aí. Então, a gente trabalha para que essa pessoa futuramente seja um discipulador, não um discipulador do ministério, mas um discipulador da vida. Entendi. Perfeito, perfeito. Muito bom. Ó, papo bom, hein? Tem um livro, mais um livro para indicar aqui. Esse aqui você conhece, ó. Esse aqui, ó. Ó. É esse? Aí, ó. É, Thiago Faria. Eu fui aí com vocês, né? Participei com vocês do treinamento discipulado, né? Então, você que é pastor aí, ó, de igreja, você que é líder e quer aí implantar um discipulado na sua igreja, dentro da sua realidade, tá? Lembrando que cada igreja tem uma realidade, tem uma, assim, um convívio, tem uma história, né? Então, tem discipulados que são, como o pastor André falou, de 1 a 1, 2 a 2. Tem discipulado que funciona nos pequenos grupos, que é um modelo também de discipulado, né? É, mas o que a gente precisa entender é que nós somos discípulos de Jesus, né? Nós estamos apontando para Cristo. Então, é importante a gente dizer, e discipulado, a gente aprendeu aqui hoje, né? Que o discipulado ele não é algo, um ministério a mais na igreja, ele é o ministério, né? Ele faz parte da nossa vida cristã. Uma vez que eu sou discípulo, eu sou ordenado, eu sou mandado literalmente a fazer outro discípulo. Não é uma sugestão. Se você quiser, quando você puder, tiver tempo, você tenta fazer outros discípulos, ser um discipulador. Não, é uma ordem. Ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. Então, está embutido na nossa missão. Está embutido aí, inclusive, no custo da nossa vida. Custa, vai dar trabalho, né, pastor André? Mas faz É, parte da nossa missão, da nossa vida cristã. perfeitamente. E aí, Rafael, quando você falava, eu pensei aqui rapidinho em três dimensões da nossa vida de igreja, né? Eclesiástica. A gente precisa, assim, rapidinho, desmistificar algumas questões, separar. Primeiro, a evangelização, evangelismo. Né? A gente precisa entender que evangelismo, isso é bíblico, também o Senhor Jesus nos convida a fazer, mas o evangelismo ele tem a ver com o anúncio das boas novas, Uhum. que não é discipulado, entende? Perfeito, perfeito. Então, Uhum. eu evangelizo aquele que ainda não conhece a Cristo, Ok. que não conhece o Senhor. Então, eu evangelizo essa pessoa. Essa pessoa tomou a decisão em Cristo, então agora ela é nossa irmã, nosso irmão. Agora, então, eu vou para o segundo estágio. Eu discipulo essa pessoa. Eu caminho com essa pessoa lado a lado. Foi o que Jesus fez com os discípulos. Agora eu vou Uhum. caminhar com essa pessoa lado a lado. Durante o percurso desse discipulado, eu tenho um termo que eu gosto, que se chama o rio do discipulado. Não sei se vocês já ouviram falar. O rio do discipulado tem a ver com... Vamos pensar no fluxo de um rio. Então, um barquinho está descendo nesse rio, todavia, em algum momento, vai passar por uma região mais rochosa ou com algumas quedas, ou seja, uma região mais turbulenta. E aí o barquinho não vai aguentar. Se ele seguir, ele não aguenta. Então é necessário que ele saia daquele trecho, ele faça um desvio, sabe? Para que lá na frente ele volte para o percurso, para o rio de novo. Eu chamo isso de discípulo, de aconselhamento, entende? Então vamos lá, evangelização, discipulado, estou falando agora do terceiro estágio dentro desse contexto que às vezes embola um pouco, que é o aconselhamento. O que o aconselhamento vai falar? Isso é bíblico também, está lá em Colossenses capítulo 3, que devemos aconselhar uns aos outros. É aquele irmão, é aquela irmã que está passando por alguma dificuldade, sabe? Como temos visto, por exemplo, uma das questões comuns dentro do discipulado, comum, é a questão, às vezes, de adultério, sabe? É a questão do abandono do esposo, é a questão da insubmissão da mulher.
é a questão da falta de amor com os filhos, é a questão do orgulho, e assim por diante. Vou colocar isso aqui no pacote chamado pecados. O discipulado, ele trabalha isso? Sim. Porém, o aconselhamento, ele vai na raiz. Ele procura ajudar aquele irmão, aquela irmã, a abandonar aquela prática e voltar para o rio, e voltar para o discipulado. Então, é importante a gente trabalhar, trazer esses conceitos, essas ideias, para que isso não se confunda e que a gente trabalhe isso de maneira separada, mas com o mesmo fim, Entendi. de ajudar os nossos irmãos na caminhada cristã. Perfeito, perfeito. De uma forma organizada, e aí o fim, né, o objetivo, o resultado é a questão da maturidade, né? A gente fazer bons discípulos, né? Eu falei isso na CIB lá, nós precisamos ser bons discípulos. Isso não nos isenta de erros, né, de falhas, mas nós estamos buscando amadurecimento, crescimento, para que nós possamos também ajudar as pessoas a serem também boas discípulas de Cristo. E assim a gente vai realmente ter uma igreja top, vamos dizer assim, né? A igreja top é uma igreja formada com pessoas pecadoras, mas pessoas que são submissas à palavra de Deus, que são submissas a Cristo e entendem a missão. Eu acho que a gente tem que resgatar, vamos dizer essa palavra novamente, esse senso de missão, né, da igreja, né, do crente, do discípulo, né, porque a gente foi se atrofiando dentro das nossas igrejas, né, dentro do nosso conforto, do nosso... E aí a gente ficou uma igreja paralisada, vamos dizer assim, no que se diz respeito à missão, né? Então tá confortável aqui na Pipita, então pô, o som é bom, a igreja agora é nova, tudo novo, tá tudo beleza, a gente tá aqui, e aí a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente vive no nosso mundo fechado, e eu acho que o grande perigo do discipulado é isso, você não deixar novas pessoas entrarem, e aí forma um grupo de amigos, ao invés de formar discípulo de Jesus, você está formando um grupo de amigos, né, somente. E isso é muito perigoso, a gente perde a essência da missão, que é pregar o evangelho. Meu amigo, top, hein? Legal, né? Fluiu, viu? Fluiu demais. Tem alguma coisa para acrescentar mais aí? Fica à vontade, fica à vontade. Não tô te mandando embora não, tá? Fica tranquilo. Então, eu só gostaria de acrescentar o seguinte, que, por exemplo, quando nós começamos a trabalhar aqui bastante essa questão do discipulado, algo novo aconteceu. O que aconteceu aqui? Irmãos, já de muito tempo na fé, de muito tempo na igreja, começaram a procurar a gente para ser discipulado. Legal. Porque, às vezes, a gente fica preso ao discipulado daquele novo decidido, Uhum. quando, na verdade, o discipulado é para todos. É uma outra desmistificação que gostaria de trazer. Perfeito, Então, perfeito. todos nós podemos ser discipulados e devemos ser discipulados. Isso não tem a ver com aquele que está startando a sua fé, iniciando, sabe? Aquela pessoa que tomou a decisão no último domingo, no culto evangelístico em tal lugar, lá na empresa, não tem a ver somente com ele, tem a ver com todos os crentes. Entende? Perfeito, perfeito, Então, perfeito. quando nós começamos a falar sobre a questão do discipulado aqui na igreja, muitos irmãos começaram a me procurar para serem discipulados. E, de alguma forma, temos conseguido dar esse suporte. E aí eu tenho orientado esse discipulador, que é desse cristão mais maduro, a utilizar a Bíblia propriamente como referência nesse modelo discipulado. Aí eu estou sugerindo não, estou trazendo uma evidência nossa. A gente trabalha aqui, Rafael, no livro de Efésios, tá? Na Boa. nossa trilha que desenvolvemos, a gente tem o módulo 1, 2 e 3. Então, a nossa trilha do discipulado agora temos 3 etapas. Etapa 1, que a gente está chamando de básica, fundamental, elementos da fé. A 2, com base no livro de Efésios. E 3, o livro de João, capítulo 15, que já é o florescer, o dar frutos. Então, essa pessoa vai dar frutos, sabe? Ou seja, ela já entendeu o papel dela como cristã.
E aí, Perfeito. rapaz, tem sido uma bênção aqui pra gente, graças a Deus. O pessoal tá mergulhado aí, lendo bastante o livro de Efésios, que quebra a gente por inteiro, né? E tem Verdade. sido bem sadio aqui a nossa realidade. Então, beleza. É, todo ser humano ele precisa ter um coração ensinável, né? Seja ele o novo na fé, seja o ancião, seja o pastor da igreja, todos nós precisamos ter a humildade de reconhecer que nós precisamos do mestre e também precisamos de pessoas próximas, né? Interessante, né? A gente fala agora, falando para os pastores que estão nos ouvindo, para você não caminhar sozinho, não ande sozinho. Tenha um mentor, tenha amigos para caminhar com você e em determinado momento te discipular. Olha só que interessante, né? Falando para pastores, né? Pastores também podem ser discipulados e devem ser tratados, cuidados. Discipulado é isso, né? Trazer novamente você para uma rota que você se perdeu. E foi muito boa essa fala sua, perfeita, que o discipulado não é só para o novo cristão, né? Muitas pessoas estão anos e anos na vida cristã dentro de uma igreja e não entenderam o que é ser um discípulo, o que é ser um crente de verdade. Então isso quebra esse paradigma e realmente faz florescer, faz a igreja crescer. Ó, estou muito feliz, tá, meu amigo, ter recebido você daqui. Sei que você está aí na correria, na pibita. Então, quero agradecer mais uma vez sua participação. Espero que seja a primeira de muitas. A gente tem muita coisa para Amém. conversar. Quem sabe a gente pode fazer aí a parte 2, trazer mais alguém também para somar com a gente. E é uma alegria realmente receber você. Fica novamente a dica dos livros, né? Que é importante, o pessoal sempre pergunta. Ó, o E Discipulado, A Igreja que Faz Discípulos, do Tiago Faria, da editora Vida, que é muito bom, conheci ele pessoalmente. É, o Curso do Discipulado, do Jonas Madureira, o ato de ser a doutrina da imitação de Cristo, e esse aqui é né, muito bom, a imitação de Cristo, né, muito bom também, que é um clássico aí, muito importante. E aí tem eu um livro, acrescento esse aqui, né, Rafael? Aquele que eu te falei, né? isso, coloca aí pra O gente na tela. Retire a formação de um discípulo. Então a gente tem material, né, pastor? A gente tem pessoas que estão preocupadas com esse tema, pessoas que estudam, e a gente tem a Bíblia, né? A gente tem o maior exemplo de discipulado, né? Jesus andou 3 anos com seus discípulos, ensinando e discipulando e mostrando o caminho para seguir. E isso é fundamental. E eu não deixo aqui de minha palavra de gratidão a você e peço aí para você fazer as suas considerações finais, por favor. Então, agradecer aí, Rafael, ao David também por essa oportunidade. Estamos aqui sempre para servir. O reino de Deus, Rafael, é um reino de amigos, não é verdade? É verdade, é verdade. E, e nada mais importante no discipulado do que sermos amigos uns dos outros, né? O Senhor disse que Ele estava nos chamando não mais para sermos servos, porque um servo não sabe o que o seu senhor faz, mas amigos. Ou seja, ele estava falando assim: eu quero sentar à mesa com você, sabe? Eu quero celebrar contigo as suas vitórias, eu quero celebrar contigo as suas conquistas, mas na hora das frustrações, dos desesperos da vida, eu também quero estar à mesma mesa com você, chorando e orando com você. Então, que Deus nos abençoe, né? Que a gente possa resgatar, obviamente, resgatar essa questão do discipulado para Amém. que os nossos irmãos venham ser cristãos, crentes maduros na fé, a partir da Amém. palavra de Deus. Então, Deus Amém. abençoe vocês, família, ministério, igreja, e estamos aqui para servi-los. Vou pedir para você orar para gente. Pode ser, pastor? Ora para a Pode? gente aí, Claro, ora pela minha vida, para a vida do David, pelo esse ministério sinalizando e orando pelas igrejas em relação a essa questão de discipulado. Pode ser? pode. Vamos agradecer então. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Criador dos céus, da terra, da nossa vida. Te louvamos e engrandecemos o teu nome por esse tempo de compartilhamento, de crescimento, de edificação das nossas vidas. Louvamos ao Senhor pela vida do pastor Rafael, do David, igrejas representadas. Obrigado, Senhor. Nós entendemos nesse tempo que o discipulado é um convite, é uma vocação, é um chamado para todo cristão. E se porventura alguém ainda se sente inseguro quanto ao desenvolvimento nessa frente, que o Espírito Santo do Senhor quebrante o coração
para que essa pessoa possa avançar cada vez mais seguindo seu querer e a sua vontade. Abençoe esse canal, essa porta que está aberta, esse podcast Finalizando o Reino, para que continue chegando até os confins da terra, com temas, assuntos importantes acerca da grande obra do Senhor feita na cruz do Calvário. Portanto, nos abençoe o nosso dia, abençoe a minha vida, a minha família, a nossa igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. 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 Deus seja louvado. Produção, mais uma vez, David, obrigado pela sua presença ilustre, né? Ainda não está falando o português de Portugal, mas um abraço aí para a Lília, entendeu? Deus continue cuidando de vocês aí, do Matias, que está aí no forninho, daqui a pouco vai estar entre a gente. Deus abençoe essa caminhada de vocês aí com o pastor Tiago Cavaco aí na Igreja da Lapa, tá bom? Isso é importante aqui, tá, meu amigo? Dá um tchau para a galera aí. Muito obrigado, pessoal, por estar participando aqui mais uma vez. Muito bom aqui tá ouvindo sobre o discipulado. Te agradeço aí o pastor André por essa oportunidade de ouvir. Não conhecia agora, então é um reino de amigo, né? Como a gente foi falado, né? É isso, é um reino de amigo. E como a gente sempre fala, né? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo, com esse episódio com seus amigos, com as igrejas, que é um assunto muito relevante sobre o discipulado, muito importante. E é isso. Show de bola. Dá uma moral para nós aí, né? Dá moral. Pastor André, quando sair aí, você já dá uma moral pra gente aí, pessoal da Pibita aí, esses quase 5 mil membros que tem a Pibita aí, se cada um se inscrever aí, dá para se inscrever cada todo um mundo. se inscrever aí. Então, ajuda a gente gente quer chegar a 1000, a gente é humilde, chegar a 1000 inscritos já no tá nosso bom. canal. Estamos aí, faltando só um pouquinho para chegar nos 1000, mas mais uma vez eu agradeço, obrigado aí pela presença, pastor André, um abração pro meu amigo, pastor Ivaí, toda a Pibita, que é família minha também, né, estou sempre aí participando com vocês, e é uma alegria, tá ok? E você que está aí, e esteve conosco aí participando desse podcast, desse episódio, Deus te abençoe, que você seja realmente, você que é cristão, seja um seguidor de Cristo e faça pessoas seguirem a Cristo também de forma autêntica, de forma honesta, de forma bíblica, tá ok? Que Deus abençoe a sua vida hoje e para todo sempre. Amém. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Um abraço, pessoal. Abraço. Tchau.